Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos concursandos aí, todos que foram prestar a prova de professor neste último domingo, dia 23 de fevereiro. Para quem foi prestar a prova de professor titular de educação infantil. Então, essa correção que eu vou fazer agora é para professores da educação infantil, tá? A prova da prefeitura de Itaquaquecetuba, ok? Nós faremos primeiramente as correções das questões 16 a 50, que é a parte específica, ou seja, conhecimentos pedagógicos e legislação. No segundo vídeo, nós faremos a parte de português junto com atualidades, ok? Então, nós vamos iniciar aí. Desconsiderem o que tiver riscado nessa prova, tá? Porque é uma prova cedida por uma aluna que fez o concurso, tá? Eu pedi para ela me mandar a foto para que eu pudesse fazer a análise e a correção. Então, nós vamos iniciar aí a partir da questão 16, ok? Vejam, o artigo 210 da Constituição Federal de 1988 dispõe sobre a fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental, assegurando formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais, considerando o disposto em seu parágrafo 1º referente ao ensino religioso, assinale a alternativa correta. Relembrando, gente, o ensino religioso é de matrícula facultativa. O governo é obrigado a oferecer, mas a matrícula é facultativa, ok? Vamos verificar aí nessas alternativas. Letra A. O ensino religioso será obrigatório nas escolas públicas de ensino fundamental, respeitando as diferentes crenças e tradições. Na letra B, o ensino religioso de matrícula facultativa será ofertado exclusivamente, já tem uma palavra negativa aí, fora dos horários regulares das escolas públicas de ensino fundamental. A matrícula é facultativa, porém não é fora do horário, tá? C. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Essa é a alternativa correta, letra C. D. O ensino religioso será uma disciplina opcional, ofertada apenas mediante a demanda expressa da comunidade escolar. Errado. Então, vamos lá. Erros aí. Na letra D, não pode... tem várias palavras negativas, tá? Para a gente não perder tempo, eu só vou falar as palavras negativas. Aí vocês já sabem que por conta dessa palavra, a frase, a alternativa está anulada, cancelada, tá? Não pode ser a alternativa correta. Na letra D, disciplina opcional tá errada e o apenas. Lembra que eu falava no curso? Fiquem atentos com as palavras apenas, exclusivamente, né? Enfim. Então, letra D tá descartada. Letra B, exclusivamente, fora do horário. E a letra A, obrigatório, né? É obrigatório, mas aí no caso, obrigatório para o governo, né? Mas a matrícula é facultativa. E, ok. A alternativa correta realmente é letra C. No caso dessa aluna que me mandou essa prova, ela teria acertado aí, ok? Letra C é a alternativa correta, conforme o artigo 210 da Constituição Federal. Vamos lá. Questão 17. De acordo com o artigo 4º do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação de uma série de direitos fundamentais como saúde, educação, convivência familiar, entre outros. O parágrafo único do artigo determina a garantia de uma série de prioridades para a criança e adolescente, exceto. O exceto significa eles querem essa alternativa,
porém o exceto seria todas as alternativas estão corretas, menos uma, tá? Então, vamos lá. Na letra A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Está correto, está no ECA. Letra C, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Também está certo, está no ECA. Letra D, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Também está no ECA, está correto. O exceto aí é a alternativa B, que não está no ECA. Atendimento privilegiado às crianças e adolescentes em serviços de saúde e educação. Esse não está no ECA, tá? Então, a alternativa, o exceto aí, é a letra B de bola, tá? Desconsidera o que a aluna colocou aqui, tá? O que a professora respondeu. Então, a alternativa correta da 17 é a letra B de bola. Questão 18. Com base no artigo 13 da LDB, analise as afirmativas a seguir sobre as incumbências dos docentes. Nós falamos muito sobre isso nas aulas. Lembra que eu falei? Fiquem atentos no artigo 11, que é o município, 12, que é a escola, 13, que é o professor, tá? Vamos lá. Vamos ver o que é incumbência dos professores corretamente. 1. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, certo? 2. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, certo? 3. Ministrar, lembra que eu falei? Professor ministra e escola segura. Então, o verbo ministrar está correto. Ministrar os 200 dias letivos e horas aula. Então, 200 dias letivos no mínimo, 800 horas no mínimo. Além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional. Também está correto. 1, 2 e 3, correto até agora. 4. Colaborar com a administração financeira do estabelecimento de ensino. Negativo, não é incumbência do professor. Apenas a 1, 2 e a 3 está correta. Então, a alternativa correta aqui coincidiu com o que a aluna respondeu. B de bola. 1, 2 e 3 apenas estão corretas, ok? Menos a 4. Alternativa correta, B de bola. Vamos para a questão 19. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, assinale a alternativa que corresponde ao objetivo do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Vamos lá. A. O reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas na nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas. Alternativa correta, letra A. Isso está copia e cola do que está no documento. Inclusive, esse documento era um manual, tá? Um manual. Então, a letra A está lá, o reconhecimento e valorização da identidade, exatamente isso. Alternativa correta, letra A. A B não está correta, embora confunda, eu vou falar as palavras negativas, por que não, tá? Na letra B, por que está errado? Elementos centrais e prioritários, a palavra prioritários. Então, não é somente prioritária a cultura africana, tá? Não é prioridade acima das outras. É importante, mas não está acima de nenhuma outra, tá bom? Então, prioritários estaria incorreta essa palavra. Negativa, então B não pode ser. A letra A é a correta. A letra C. O que está errado na letra C? A implantação de práticas pedagógicas que considere a história afro-brasileira como um conteúdo complementar às disciplinas de ciências humanas. Então, aí tá como ciências humanas, independente. Não é
Esse é um conteúdo que pode ser trabalhado por qualquer disciplina, porém, a partir do 6º ano do ensino fundamental, os professores que serão cobrados para isso é arte, literatura e história. Então, não faz parte todas das ciências humanas. E essa palavra independentemente também negativa nessa situação, tá? Por isso, C também anulada. D, valorização da identidade, história e cultura afro-brasileiras, destacando-se como superior, a palavra superior às demais influências culturais. A africana não é superior, ela é importante tanto quanto as outras, tá? Então, D, eliminado, palavra superior. C, eliminado, palavra ciências humanas independentemente. Letra B, anulado, prioritários. Alternativa correta, letra A. Vamos a mais uma. Questão 20. Essa prova é da Educação Infantil de Itaquá. 20. A portaria número 470, de 14 de maio de 2024, que institui a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, PNE-ER. Em seu artigo 3º, estabelece uma série de objetivos para implementação. Assinale a alternativa que não apresenta um desses objetivos. Então, 3 estão corretas, menos uma. Vamos ver qual. A. Contribuir para a superação das práticas racistas na educação brasileira. Está correta. Eles querem o que não está. B. Reconhecer avanços institucionais antirracistas. Correto. C. Assegurar o direito à educação de qualidade a todas as crianças e a todos os jovens e adultos. Correta. D. Promover, já tem uma palavra negativa, padronização. É a palavra negativa. Generalistas, palavra negativa. Promover a padronização curricular em ambiente nacional, priorizando abordagens generalistas para a educação antirracista. Essa é a alternativa correta. O que não, né? É a letra D de dado, ok? D de dado. Aqui no caso, a pessoa que fez essa prova acertou, tá? Vamos lá. A questão de 21 a 25, gente, vejam que eu vou gravar de novo essa parte, ó. Eu vou pular, vou fazer as outras, depois eu volto nessas do 21 a 25, tá vendo? Que está ilegível, aí eu não consigo gravar e analisar porque não saiu corretamente, ok? Eu vou aguardar as meninas me mandarem para que eu possa fazer das questões 21 a 25 no final desse vídeo, tá? Então, estou pulando 21 a 25. Não tem como eu analisar. Aí eu vou para 26, depois eu volto na 21 e 25. Questão 26. De acordo com a lei orgânica do município de Itaquá, é correto afirmar que... Vamos lá, lei orgânica. A. Atendidos os princípios constitucionais pertinentes, eu vou abaixar um pouquinho aqui para pegar ela inteira, ó. Atendidos os princípios constitucionais pertinentes, o governo municipal será exercido pelo poder executivo, pelo poder legislativo e pelo poder judiciário. Tá errado, judiciário. Independentes e harmônicos entre si, vedada a delegação de poderes. Vedada significa proibida, tá? Totalmente errada a letra A. Judiciário, vedada, tá errado. Vamos ver na B. No âmbito municipal, as diretrizes e bases da educação encontram-se estabelecidas na própria lei orgânica e no Código Estadual de Educação em caráter complementar. Código estadual, por exemplo, seria negativo. C. O município de Itaquá é uma unidade territorial do estado de São Paulo, com personalidade jurídica de direito público interno, certo? Autonomia política, administrativa e financeira, certo? É regido por sua lei orgânica e pelos princípios constitucionais pertinentes. Essa é a alternativa correta da questão 26. Letra C, a pessoa acertou dessa prova, tá? Por que não a letra D? O Conselho Municipal de Educação, constituído por 9 membros, não são 9, são 13. Inclusive, eu dei esse conteúdo para vocês
E nos treinos também caiu alguma questão referente aos 13 membros, tá? Errado também. A alternativa correta da 26, C. 27. Olha, eu dei essa também. Gente, nos treinos que nós fizemos, eu coloquei esta questão. Eu coloquei essa questão e ainda expliquei novamente. A duração é de 10 anos o PME, Plano Municipal de Educação. É duração de 10 anos. Porém, eu falei, plurianual, de 2 em 2 anos, eles revêm o plano para verificar o que já conseguiu atingir, o que ainda não conseguiu, de 2 em 2 anos. Eu ainda falei, tem duração de 10 anos, porém plurianual, de 2 em 2 anos, eles vão verificar, tá? Então, aqui, a alternativa correta é a letra D de dado. Tem caráter plurianual e duração decenal. Alternativa correta, D de dado, ok? D de dado, o resto tá pegadinhas. As mesmas pegadinhas que eu coloquei no treino de vocês caiu aqui. As mesmas, pode pegar o treino lá e verificar, tá bom? Questão 28. Sobre a Lei Complementar número 280, de 11 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira de Remuneração do Magistério Público de Itaquá. É correto afirmar que, vamos lá, A. Considera-se cargo do magistério o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos aos servidores que ocupam funções de direção, criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento pago pelos COPs. Está meio certo, digamos assim, né? O que está errado? Servidores que ocupam funções de direção. Direção não é função, direção é cargo, é concurso público. Função, no caso, é vice-diretor, coordenador, aí são funções. Direção é cargo, tá errado, tá? Na B, considera-se carreira do magistério conjunto de cargos da mesma natureza de trabalho, escalonados segundo o nível de complexidade e grau de responsabilidade. Até aqui estaria certo. Tempo de serviço do servidor público municipal. Não, essa parte não, tá? Essa parte não. C. Considera-se carreira do magistério conjunto de cargos e funções da mesma natureza do trabalho, escalonado segundo o tempo de serviço. Também não. Letra D. Considera-se cargo do magistério conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos ao servidor do magistério criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento pago pelos cofres públicos. Alternativa correta, letra D de dado. O cargo do magistério é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades aí, tá? Letra D está completinha. 28, D de dado. Então, desconsidere o que a colega colocou aqui. D de dado. Questão 29. Nos termos da Lei Complementar 280-15, são respectivamente, ou seja, na ordem, quando fala respectivamente, significa encontrar alternativa na ordem. Cargos, primeiro vem cargos de docente, na ordem. Depois, suporte pedagógico. E depois, função de suporte pedagógico, tá? Então, cargo de docente são concursados. Suporte pedagógico é gente concursada. Função de suporte é designação, não é concurso, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, A, professor titular de ensino fundamental 1, tá certo? Supervisor de ensino é suporte pedagógico, concurso, tá certo? Coordenador é função de suporte, tá certo? A alternativa correta é a letra A. Por que não as outras, professora? Vamos lá. Na letra B, professor de ensino fundamental, tá ok? Depois tá, professor titular de educação especial. Educação especial não é suporte pedagógico. E áreas específicas não é função de suporte pedagógico. C, professor infantil estaria certo, mas
Coordenador pedagógico não é cargo, não é suporte pedagógico, é função. Tá ao contrário aqui. Diretor não é função de suporte pedagógico, é suporte pedagógico concursado. Tá ao contrário, tá errado. Na letra D, professor especial estaria certo. Diretor estaria certo, que é suporte pedagógico, é cargo, concurso. E supervisor aqui estaria errado, porque supervisor é cargo, é concurso, é suporte pedagógico e não função de suporte pedagógico. São pegadinhas. Essa questão, inclusive, eu dei nos treinos de questões. Se vocês procurarem lá, foi dado nos treinos de questões ainda certinho. Todos que são docentes, todos que são suporte pedagógico e todos que são de função de suporte pedagógico. Aí tá lá, todos docentes, infantil, fundamental, educação especial, áreas específicas, tá lá. Aí suporte pedagógico é o diretor e supervisor, que é cargo, concurso. E depois está lá, funções de suporte pedagógico. Aí tem vice, diretor, coordenador, tá? A alternativa correta aqui, letra A, com certeza. Questão 30. Em relação ao campo de atuação dos docentes, a Lei Complementar 280 de 2015 dispõe em relação aos professores titulares de educação infantil a atuação nas escolas municipais com crianças na faixa etária D. Se é infantil, é até 5 anos, né? Já eliminaria a C e a D, porque tá falando 7. E aqui ficaria, na dúvida para vocês, ficaria a letra A e a letra B, porque os dois vão até os 5 anos, tá? Mas na prefeitura aí de Itaquá, eles aceitam começando com 4 meses e não 6 meses. Outros lugares, somente a partir de 6 meses. Itaquá é a partir de 4 meses. Está lá no documento. Então, a alternativa correta aqui, a colega que colocou letra A acertou. Letra A é a correta, 4 meses a 5 anos de idade. Questão número 31. Nos termos da Lei Complementar 280 de 2015, no que diz respeito à contratação temporária, não concurso, de funções docentes. O que é o temporário? É o que substitui o professor, tá? O temporário é assim, não tá tendo gente para ser chamado no concurso. O concurso sempre em primeiro lugar. Mas temporário significa um caráter de urgência, de emergência. É nesse sentido, né? Algo excepcional. Então, veja aqui. Desconsidere o que a colega colocou. Vamos lá. A. A contratação pode se dar para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público por tempo determinado, ainda que na condição de professor titular. Não. A contratação temporária não é professor titular. Professor titular é concurso. Tá? A já está errada. B. A contratação será efetuada dentro do período letivo, pelo tempo estritamente necessário para atender às disposições da lei, observado o prazo máximo de 12 meses, prorrogável por igual período. Não é 12 meses, é apenas 6 meses. Tá errado também a B. C. A contratação pode se dar para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público por tempo determinado na condição de professor substituto. Contratação temporária, o professor ele é substituto, não é titular. A alternativa correta, letra C, com certeza. D. Por que não pode? A contratação será efetuada dentro do período letivo, pelo tempo estritamente necessário para atender às disposições da lei, observado o prazo máximo de 6 meses, até aí tudo bem, descabida a possibilidade de prorrogação. Tá falando que não tem prorrogação, tem por igual período, mais 6 meses, tá? Então a D também tá errada. A alternativa correta, letra C. A pessoa que mandou essa prova teria errado aqui, tá? A alternativa correta, letra C. Ok? Continuando.
Questão 32. Questão 32. Lembrando que essa prova foi de uma aluna que mandou depois do concurso. As provas não tinham sido liberadas ainda, então eu pedi as fotos da prova para que eu fizesse a análise e a correção. Então, desconsiderem as respostas colocadas aqui e só prestem atenção na minha explicação, ok? E na alternativa que eu disser. Nos termos da Lei Complementar 64/2002, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Itaquá, em relação à posse e a exercício. Assinale a alternativa correta. Antes de comentar aqui, gente, Itaquá segue uma legislação complementar, ok? Própria deles. Então, assim, na maioria dos municípios é 15 dias. 15 dias posse, 15 dias o exercício, né? 15 dias, eles trabalham de 15 em 15. No caso de Itaquá, não tem 15. No caso de Itaquá, é 30 direto, ok? Então, a alternativa correta aqui, ó, dessa questão 32, a alternativa correta é a D de dado. Eu vou falar a alternativa correta e depois eu falo por que não as outras, tá? Para não confundir. No caso aqui, desconsidere o que a colega colocou. A alternativa correta, D de dado. A posse deverá se verificar no prazo de 30 dias contados da data de publicação do ato de nomeação, que sai no Diário Oficial. A pessoa tem 30 dias aí. O exercício do cargo, aí sai lá o nome da pessoa, aí vai entregar documento, fazer exame médico, essas coisas. O exercício do cargo deverá obrigatoriamente ter início 30 dias contados da data de posse. Então, assim, saiu no Diário Oficial seu nome, que é a nomeação, né? Você tem 30 dias para se comparecer, verificar documento, né? Essas coisas. Você foi nomeado. E para tomar posse, quando você assina o seu contrato de trabalho, você está tomando posse. Automaticamente, você tem 30 dias para começar a trabalhar, exercer a sua função, tá? Itaquá é 30, tudo 30, ok? Dias contados da data da posse ou data da publicação oficial do ato, no caso, reintegração, reversão, aproveitamento. Também nos casos que a pessoa está voltando, se reintegrando ao quadro de funcionários, né? Então, tudo isso é 30 dias, tá? Então, nascer já estaria descartado porque é 15. Na maioria dos municípios é 15, tá? Mas aqui nós estamos falando da lei de Itaquá, é 30, tudo bem? A letra A tá descartado porque tá falando 30 no primeiro momento e depois 60 no segundo, tá errado. Na B está falando 30 e depois 10 dias, tá errado. Na C, 15, 15, tá errado. Então, a resposta correta é 30, 30. Alternativa correta, D de dado. Questão 33. Questão 33. Vamos lá. A exoneração implica na vacância do cargo público, pois destituído do seu titular. Neste sentido, é incorreto, o que está errado, afirmar que a exoneração dar-se-á. Ou seja, o que é a vacância? É vagas livres. É abrir vagas para ter concurso público, por exemplo, tá? Então, normalmente, a vaga fica livre. Se teve uma exoneração, né? Se teve um falecimento, algo assim. Aí vai abrir a vaga, ok? Então, aqui a pergunta é, qual que está incorreto referente à exoneração? A. Exclusivamente a pedido do funcionário. Ou exclusivamente, que é palavra negativa nesse caso. A incorreta é a letra A. Então, assim, a vaga, quando se fala em exoneração, não é só a pedido do funcionário. São vários motivos, não só a pedido do funcionário. Então, esse exclusivamente é o que está errado. É o que eles querem. A incorreta é a letra A. Letra A. O resto está certo. B.
A critério da autoridade nomeante, quando se tratar de ocupante de cargo de provimento em comissão, tá certo? C, caso o servidor não entre em exercício no prazo legal, também sai, correto. D, quando o servidor, durante o estágio probatório, não demonstrar que reúne as condições necessárias ao bom desempenho das atribuições. Isso ele também é exonerado. Isso também ele sai do cargo. Se ele está no estágio probatório de 3 anos e não tiver isso, eu falei muito com vocês, e não apresentar um bom desempenho, ele também sai, mesmo ele sendo concursado, não passou no estágio probatório, sai também, tá? A B, a C e a D estão corretas, eles querem a incorreta. A incorreta é a letra A, exclusivamente, não é exclusivamente. Pedido do funcionário, tudo bem, mas não é só isso, ok? Letra A, vamos lá, questão 34. Olha a questão 34 aí, que fala sobre o regimento comum das escolas. Também nós falamos sobre isso. Nos termos do decreto 7.488, de 15 de agosto de 2017, aprova o regimento comum das escolas municipais de Itaquá. Assinale a alternativa, novamente, incorreta. Não é a correta, é a incorreta, tá? Vamos lá. A. Entende-se por escolas municipais de Itaquá as localizadas no município de Itaquá, mantidas pelo poder público municipal, em convênio ou não com o governo do estado de São Paulo e entidades e administradas pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa não é a alternativa. Não, essa é a alternativa correta. A A está correta. Ok? Mas eles querem a incorreta. Vamos lá, B. Além de guardar relação com as disposições constitucionais vigentes, a LDB, Código de Defesa do Consumidor, está errado. E o ECA, o Decreto Executivo dispõe sobre a organização administrativa, didática, disciplinar das escolas municipais. Está errado. Uma das coisas incorretas na B é o Código de Defesa do Consumidor, certo? Então, eles não querem a incorreta é a B. A colega que fez aqui acertou, tá? A C não é porque está certa a C. A escola municipal ministra ensino gratuito na educação básica, nas etapas do infantil e do fundamental, com sua oferta garantida também àqueles que não tiveram oportunidade na idade própria, que é a EJA, e na modalidade de educação especial. Perfeito, certinha, mas eles não querem a certinha, ele quer a errada. D. O alcance dos objetivos do ensino deverá ser de forma construtiva, certo? Possibilitando o exercício crítico e ativo, palavras positivas, da cidadania, transformação da realidade social, política, cultural e profissional, visando uma educação para a sustentabilidade. Perfeito. A tá certa, a C tá certa, a D tá certa, mas eles querem a incorreta. A incorreta é a alternativa B de bola. Ok? B de bola. Continuando. 35. Nos termos do Decreto 7.724, 16 de julho de 2019, que dispõe sobre a regulamentação do registro e controle de frequência dos funcionários públicos de Itaquá. É correto afirmar que... Aí já está pedindo a correta, tá? A correta. Eu já vou logo na alternativa correta e depois eu explico por que não as outras. A colega acertou aqui. A alternativa correta, letra D de dado. O registro de frequência para controle da jornada de trabalho é medida obrigatória. E eu ainda coloquei nos treinos das questões algo assim, se era obrigatório, se era opcional, se era obrigatório. Para todos os servidores públicos, não importa se é concursado, comissionado, estagiário, todos precisam ter o controle e o registro de frequência. Eu falei muito sobre isso. Dos órgãos e repartições da Prefeitura Municipal de Itaquá, inclusive ocupantes de cargos comissionados e estagiários, todos têm que ter o registro de frequência. Lotados nos órgãos da administração direta e indireta, fundações, autarquias,
como meio de aferir o comparecimento e a frequência do trabalho, de acordo com o disposto do artigo 128 da Lei Complementar 64, que trata do regime jurídico dos servidores públicos municipais. A alternativa correta, D de dado. A colega acertou. A C, por que não pode? Justamente a colega até colocou aqui. Apenas, toda vez que tiver o apenas, prestem atenção, tá? Apenas como meio, tá? E aqui tá, administração direta só. É direta e indireta, além de fundações e autarquias. E aqui só tá direta apenas. C tá eliminado. A B tá eliminado por conta da palavra excetuados, ou seja, exceto comissionados e estagiários. Não, é para todos. Todos é todos, não tem um exceto. Tá errado a B. Vocês estão vendo que a colega que fez essa prova, que me mandou para fazer a correção, ela pontua aqui, ela grifa as palavras, para não cair na pegadinha, ela grifa as palavras incorretas. Tá vendo? Certinho. Na letra A, vamos ver aqui o que tem errado na letra A. Vamos lá. Aqui fala no começo, poderes executivo e legislativo municipal. Legislativo é vereadores, Câmara de Vereadores, tá? E prefeito, ok? Aqui tá falando, tá? Letra A é pegadinha, B tá errado, C tá errado. A D é a correta aí. B é a correta. Vamos para a próxima. Questão 36. Questão 36. Vamos lá. Questão 36. No caderno 5 da coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil, é abordada a perspectiva dialógica discursiva da linguagem a ser considerada no embasamento das práticas pedagógicas relacionadas à oralidade e escrita na educação infantil. Assinale a alternativa que apresenta uma prática pedagógica alinhada a essa perspectiva. A. Desenvolver práticas de linguagem oral e escrita vivenciada pelas crianças no cotidiano, considerando os aspectos sociais, culturais e os significados que atribuem às interações linguísticas. Essa é a alternativa correta e a colega que me mandou essa prova também acertou, letra A. Por que não as outras? Letra B, ela riscou aqui, tá certo, sem intervenção pedagógica. Tudo precisa de intervenção pedagógica. Aqui tá falando sem. Na C, por que tá excluído? Dando maior ênfase ao domínio de regras formais. Não podemos... a gente está falando do infantil. Infantil não tem regras formais, porque eles não estão sendo alfabetizados nesse momento, tá? D, pré-definidas e padronizado, palavras negativas, tá? Então, essa colega, ela fez exatamente o que eu ensino no curso, nos treinos, né? Grifar o que encontrou de errado para que não seja a alternativa correta, tá? A alternativa correta, palavras-chave todas positivas, letra A, com certeza. Questão 37. Vamos lá, questão 37. Com base no caderno 6 da coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil, que discute o papel do professor na educação infantil e a concepção de currículo, que reconhece as diferentes fontes de ensino e atividade da criança. Assinale a alternativa que representa uma prática pedagógica coerente com essa abordagem. Vamos lá. A. Organizar o espaço pedagógico de forma a priorizar materiais instrucionais estruturados, promovendo maior controle das atividades e a uniformidade das aprendizagens, uma única forma, não tem uma única forma.
ao invés de estimular investigações ou brincadeiras livres que poderiam comprometer o foco do trabalho educativo. Totalmente errado a letra A, né? Priorizar materiais instrucionais estruturados, uniformidade, comprometer o foco do trabalho, e palavra negativa, tem outra palavra negativa aí. Comprometer, tá? A letra A, toda errada, tá? Não é a alternativa correta. Letra B, transformar o espaço físico em um ambiente. Olha as palavras positivas que nós falamos. Ambiente acolhedor, estimulante, desafiador, que respeite os tempos de aprendizagem das crianças pequenas, favoreça as interações sociais, as brincadeiras, as narrativas, fundamentais para a construção de suas histórias e identidades. A letra B é a alternativa correta. Certamente a colega acertou, porque ela colocou um verdadeiro aqui do ladinho do B. E realmente a alternativa correta é a B. Olha as palavras-chave logo de cara aí. Por que não é a C e a D? A C já tem a palavra curtos e padronizados. Já tem a palavra negativa restringindo. Tá vendo que a colega até riscou aqui? Restringindo negativo, curtos, negativo, padronizados, negativos. A D, por que tá errada? Priorizar o ensino de regras sociais, modelos de ação por meio de explicações diretas, intervenções pontuais, reduzindo, errado também, a ênfase em interações. Então, assim, totalmente errado. Explicações diretas, reduzindo, enfim, tudo errado. A alternativa correta, com certeza, letra B de bola. Só tem palavras-chave positivas, tá? B de bola. Vamos para a próxima. 38. É da autora Brandão, que nós tivemos também. Na obra Aprendizagem Inicial da Língua Escrita com Crianças de 4 e 5 anos, Mediações Pedagógicas. As autoras defendem a integração dos eixos de letramento e alfabetização como facetas complementares no processo de apropriação da linguagem escrita no infantil. Com base nas propostas apresentadas a esse respeito, por uma das autoras no primeiro capítulo, analise cada uma das afirmativas abaixo como verdadeira ou falsa. Vamos lá. Primeiro, a mediação pedagógica na educação infantil pode incluir, pode incluir atividades que estimulem o reconhecimento de letras como o nome próprio das crianças. Nós falamos muito sobre o nome próprio das crianças, palavras significativas, o que não implica necessariamente desrespeitar as culturas da infância. Sim, trabalhar o nome não está desrespeitando nada. Verdadeiro. Segunda, desafiar as crianças a tentar ler palavras em contextos conhecidos, como em quadrinhas ou jogos que envolvam rimas. É uma prática que contribui para a aprendizagem de aspectos importantes para seu processo de alfabetização. Verdadeiro. Próxima. Atividades que envolvem o reconhecimento do nome próprio, assim como a leitura de palavras em quadrinhas, a criança sabe de cor. Opõe-se às atividades situadas no eixo de letramento. Opõe-se, ou seja, é o contrário. Isto é, aquelas que propiciam a participação em práticas sociais do uso da língua escrita. Embora tenha palavras positivas, mas aí tem palavras negativas junto, tá? Principalmente o opõe-se, tá? Pelo contrário, no infantil se trabalha o letramento, então não vai se opor ao letramento. E nem, ok? Essa é falsa. Próxima, práticas que integram letramento e alfabetização com a produção coletiva de textos, leitura compartilhada, também tá certo, promovem aprendizagens que articulam o funcionamento da escrita e seus usos sociais, respondendo aos interesses das crianças. Verdadeiro. A única falsa é a terceira.
Então, a alternativa correta, letra C, com certeza. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. A colega que me mandou essa prova acertou também, ok? Questão 39. A obra Ler e Escrever na Educação Infantil, discutindo práticas pedagógicas, organizada por Ana Carolina Perrucci Brandão e Esther Calande de Souza Rosa. A Brandão que nós falamos, né? Faz referência às ideias de Ferreira e Ana Teberoski sobre o processo de alfabetização, para se pensar as práticas de leitura e escrita no infantil. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Essa é a 39, né? Vamos lá. Primeira frase. É essencial oferecer aulas formais. Tá errado. De alfabetização na pré-escola, sendo essa a única forma de garantir que as crianças compreendam o funcionamento do sistema de escrita alfabética desde cedo. Errado. Falsa. Aulas formais. Falso, única forma. Tá errado. Tá? Segunda. Todas as crianças têm as mesmas oportunidades de interagir significativamente com a escrita antes de serem alfabetizadas, independentemente do contexto em que vivem ou das experiências anteriores que tiveram. A alternativa correta, verdadeira essa. Verdadeira. Não, verdadeira? Espera um pouquinho. Ah, tá, eu tenho independentemente aqui, gente, tá errado. Tá errado, tá errado, tá errado. Ó. Independentemente do contexto em que vivem. Não, pelo contrário. Vai facilitar muito se a criança tiver esse contexto também fora da escola, com a família. Então, a família, lembra que eu dei exemplo? A família tá lendo um jornal, uma revista, dá um gibi para a criança, ela vai interagindo. Então, não é só na escola, tá? Essa é falsa também, por causa desse... Até a parte alfabetizada está certa, mas aqui, independentemente do contexto, está errado, tá? É falsa também. Terceira, as crianças formulam hipóteses sobre as funções e o funcionamento da escrita, mesmo antes de serem alfabetizadas, ok? Formalmente. Mostrando curiosidade em compreender o sistema de marcas gráficas dos adultos. Essa é verdadeira. Essa é verdadeira. Realmente. Mesmo antes delas serem alfabetizadas formalmente, que é no primeiro ano que começa, elas se mostram curiosidade pelo sistema, tá bom? E a quarta, o contato inicial das crianças com a escrita deve ser exclusivamente, olha a palavra aí, exclusivamente, mediado por atividades formais. Errado. Errado. Ó, exclusivamente está errado. Atividades formais no infantil não é. É ineficaz aí. Enfim, tá errado também. A primeira é falsa, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira e a quarta é falsa. Então, a única certa é a 3, a alternativa correta é a letra A. A colega aqui teria errado aí, tá? A alternativa correta é letra A. Letra A. Questão 40. Refere-se às decisões que adultos tomam para as crianças e por elas, em geral sem consultá-las, sem lhes dar voz ou sem criar espaços de escuta. Essa postura precisa ser repensada em contextos educacionais e sociais, nos quais crianças crescem e convivem entre elas e com jovens e adultos. É uma fala aí da autora Adriana Friedman, no livro que nós estudamos, A Vez e a Voz das Crianças, os essenciais da infância para o início da conversa. No trecho acima, a autora aborda o conceito de... A alternativa aqui, a colega errou. A alternativa correta, adultocentrismo. Vou explicar por que é adultocentrismo, tá? Ó, vamos lá. Aqui, a autora está falando aqui em cima que os adultos não estão dando
não estão dando chance para ouvir as crianças. Aqui em cima está falando, ó, sem consultá-las, sem lhe dar voz, sem criar espaços de escuta, sem. Aí fala, essa postura está errada, precisa ser repensada, tá? Então tá dizendo que só os adultos falam e não dão voz às crianças. Se dessem voz às crianças, ela seria o centro de tudo. Mas aqui no caso não estão dando voz às crianças. Então é o adultocentrismo, onde o adulto é o centro de tudo. E o certo seria a criança ser o centro de tudo, porque a criança que é a protagonista, ok? Letra B de bola seria a alternativa correta aqui. Heteronomia é sobre limites, valores, limites. Anomia, quando a criança não tem autonomia nenhuma. Heteronomia, quando ela está aprendendo com adulto. E autonomia, quando ela já consegue. É outra coisa. Autoritarismo é palavra negativa. O professor não pode ser autoritário, ele tem que ter autoridade. Pedagogismo é referente à pedagogia, no caso, correto, né? Com diálogo. Também não é alternativa, é pegadinha. A alternativa correta é a B. É uma postura aí que o adulto está sendo o centro e não as crianças, tá? É a letra B de bola. Questão 41. Mesma autora, Adriana Friedman, em sua obra A Vez e a Voz das Crianças, no item Autoria, Protagonismo e Participação Infantil, faz a seguinte afirmação: crianças são protagonistas, atores sociais e autoras das próprias vidas. Nesse sentido, a autora defende a importância dos adultos abrirem espaços de escuta para promover abordagens participativas no infantil. Com bases nas ideias da autora sobre a participação das crianças, está correto que se afirma em... Vamos lá. A escuta ativa é essencial para garantir a participação infantil, desde que os adultos decidam previamente os limites e os temas de participação. Então, se é os adultos que vão decidir, então a criança não está tendo participação efetiva. Oferecer nos espaços formais, estruturados, para as crianças expressarem suas ideias e contribuírem nas decisões que impactam suas vidas. Aqui está errado. Está falando que os adultos que decidem, tá? Então não está tendo participação efetiva da criança. Letra B. A participação das crianças pode ocorrer de diversas formas, como conselhos escolares, assembleias, espaços comunitários, promovendo o respeito a seus direitos, fortalecimento de suas potencialidades e um desenvolvimento pleno. A B está correta, tá? A letra B está correta. C. A participação das crianças deve ser ensinada no ambiente escolar, onde, sob orientação constante dos adultos, elas podem desenvolver suas opiniões e habilidades, mas com o cuidado de não ocorrer interferência de contextos sociais e familiares externos. Errado. Mas não, pelo contrário, deve ocorrer interferência do contexto. Aqui está falando que não. Errado também. D. A valorização da participação infantil implica autonomia total das crianças nas decisões que as impactam, o total, eliminando a necessidade de qualquer forma de mediação. Eliminando, tá errado. Qualquer forma de mediação, diálogo ou suporte por parte dos adultos, já que isso poderia comprometer sua independência. Não. Total, eliminando, né? Nenhuma ajuda dos adultos, tá errado. Também a letra D. A alternativa correta, com certeza, B de bola. 42. Com base nas ideias de Maria da Graça Souza Orn sobre o brincar na educação infantil, em sua obra Saberes, Cores, Sons, Aromas, a organização dos espaços na educação infantil. Nós falamos sobre isso. Só não está correto o que se afirma, o não. 3 estão corretas, menos uma. Vamos ver qual. Tá? A. O brincar é um processo criativo e integrativo
permitindo que as crianças utilizem elementos lúdicos para gerar novas situações, criando conexões entre o jogo e outras vivências de forma significativa. Tá certo, mas não é essa que eles querem. B. O jogo de faz de conta impulsiona o desenvolvimento infantil ao permitir que as crianças reproduzam e ressignifiquem papéis do cotidiano, avançando para estágios de maior complexidade. Correto também, não é essa que eles querem. C. A ludicidade não se limita a brinquedos ou objetos específicos, certo? Qualquer atividade pode ser realizada de maneira lúdica, promovendo aprendizado de forma contextualizada. Correto também. Então, só pode ser a D. O ato de brincar das crianças está diretamente condicionado ao contexto sociocultural e econômico. Errado. Sendo mais restrito. Errado. Em grupos de baixa renda. Errado. Devido à ausência de recursos materiais adequados e ao ambiente pouco estimulante. Errado. Letra D, totalmente errada, é a que eles querem. A alternativa correta, letra D de dada, a colega acertou também. Questão 43. A organização do ambiente da sala de aula de uma instituição de educação infantil pode ser considerada como um microsistema e constitui-se por excelência em um local onde características físicas, sociais e simbólicas permitirão ou não, conforme estiver estruturado, que muitas interações ocorram entre as crianças e entre as crianças e os objetos e materiais. Aí é o mesmo livro, Sabores, Cores, Sons, Aromas, de Orne, tá? A organização dos espaços na educação infantil. Com base no trecho acima e nas ideias da autora sobre os princípios e implicações da organização do ambiente na sala de aula do infantil, analise as afirmações a seguir. Vamos ver. Primeiro, a organização do ambiente de sala de aula, caracterizada como um microsistema, requer a intervenção ativa do professor, que deve contextualizar os materiais ao cotidiano pedagógico, para que eles se tornem mais atrativos e significativos às crianças, promovendo interações intensas. Certo, a 1 está correta. 2. O conceito de ambiente generoso está diretamente relacionado à riqueza e à variedade dos materiais disponíveis, mas, sobretudo, ao cuidado e à sensibilidade do professor em planejar e oferecer esses materiais de forma que incentive o envolvimento ativo e criativo das crianças. Olha as palavras-chave aí, ativo, criativo, está certo também, a 2. A 3. A disposição de materiais e jogos em prateleiras bem organizadas ao fundo da sala é suficiente para garantir que as crianças explorem ativamente o ambiente e desenvolvam suas habilidades de maneira autônoma, dispensando a mediação direta do professor. Primeiro, que não é para dispensar a mediação do professor. Segundo, que os materiais em prateleiras bem organizados no fundo da sala não é suficiente. Então, a 3 está errada. 4. No momento de brinquedo livre, a interação da educadora com as crianças deve ser limitada. Palavra negativa. Não é limitada, é ilimitada. Pois a prioridade é realizar tarefas administrativas. Errado. E arrumar o ambiente. Deixando as crianças brinquem sem interferências. Errado. Externas, promovendo sua total autonomia, tá? Então, sem interferências está errado, limitada está errado, tarefas administrativas está errado, tá bom? Só a 1 e a 2 estão corretas, a 3 e a 4 está incorreta. A alternativa correta aí, letra B de bola. B de bola, ok? 44. Com base nos conceitos de brinquedo, brincadeira e jogo, apresentados no capítulo 1 da obra Jogo, Brinquedo, Brincadeira e Educação, da Chizuko Morishida Kihimoto, complete as lacunas do trecho a seguir. O vocábulo
não pode ser reduzido à pluralidade de sentidos do, pois conota a criança e tem uma dimensão material, cultural e técnica, enquanto objeto é sempre suporte de, é estimulante material para fazer fluir o imaginário infantil e é a ação que a criança desempenha ao concretizar as regras do, ao mergulhar na ação lúdica. Vamos lá. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 palavras para completar aqui, certo? As palavras que completam, vamos lá. A última já está falando que é o jogo, porque fala de regras, né? Regras do jogo, tá? Ela fala muito que entre brinquedos e brincadeiras, o que tem mais regras aí, no caso, é o jogo, ok? Então, a última palavra seria jogo, C ou D, ok? Vamos completar aí, então. O vocábulo. Se só sobrou a C e a D, o vocábulo é masculino, então brinquedo. Não pode ser o vocábulo brincadeira, porque tá no masculino. Então ficaria: o brinquedo não pode ser reduzido à pluralidade de sentidos do jogo, pois conota criança e tem uma dimensão material, cultural e técnica. Enquanto objeto, o brinquedo, é sempre suporte de brincadeira. É estimulante material para fazer fluir o imaginário infantil e brincadeira é a ação que a criança desempenha ao concretizar as regras do jogo ao mergulhar na ação lúdica. Tá confuso, mas a alternativa que completa certinho com as concordâncias corretas é a letra C. A colega acertou essa daí, tá? Questão 45. Mudou a autora. Com base nas reflexões sobre documentação pedagógica desenvolvidas por Júlia Oliveira Formosinho e Cristiane Pascoal na obra Documentação Pedagógica e Avaliação na Educação Infantil. Nós falamos muito do registro, né? Nessa questão. Um dos princípios objetivos dessa forma de avaliação, fundamentada nos registros dos processos e realizações das aprendizagens de cada criança é, vamos achar aqui a alternativa correta. A. Utilizar a documentação para compor um registro objetivo das atividades realizadas pelas crianças, com foco na observação de resultados, considerando a prática docente como um elemento secundário no processo pedagógico. Não. B. Tornar as aprendizagens e as experiências das crianças visíveis, promovendo a reflexão coletiva entre professores, crianças e famílias e criando oportunidades para a melhoria contínua das práticas educativas. Até aí, se eu não me engano, é a C, mas deixa eu ver se eu acho coisas erradas na C e na D. Garantir o cumprimento dos planejamentos previamente definidos, priorizando a padronização, já está errado. E uniformidade. Na C tem as palavras previamente definidos, padronização, uniformidade, palavras negativas do concurso. D. Elaborar registros que atendam principalmente a demandas institucionais e curriculares, priorizando a comprovação de resultados. Errado. Monitorando os indicadores estabelecidos pela escola e pelo ensino. Nós estamos falando do infantil, gente, tá? Enfim, tá errado também. A alternativa correta, que é usado palavras de aprendizagens, experiências, reflexão, melhoria contínua, práticas educativas, letra B de bola é a correta com certeza, tá? Porque já encontrei palavras negativas nas outras. 46, mesma autora. Júlia Oliveira Formosinho, na obra Documentação Pedagógica e Avaliação na Educação Infantil, defende a concepção de criança assumida pelas pedagogias participativas. Considerando as ideias da autora a esse respeito, analise as proposições a seguir. Vamos analisar. Nós estamos na 46 já, né? Tá. Vamos lá. Primeiro, a criança é um sujeito autônomo, cooperativo e competente, palavras-chave positivas, que é autor e agente da sua aprendizagem, certo? Reflexivo,
crítico, ativo e participativo, palavras-chave positivas. Com direitos e deveres, correto. Estabelece relações com o mundo, as pessoas, os objetos e o conhecimento. Verdadeiro. Tá certo. Vamos ver a segunda. A criança é um indivíduo em formação, certo? Que depende das orientações do adulto para desenvolver sua autonomia, sendo prioritariamente receptor de artefatos culturais e aprendiz passivo nas interações sociais. Várias palavras negativas, mas uma delas, aprendiz passivo, é aprendiz ativo. Passivo, palavra negativa, tá eliminada, falsa aí. Terceira, a criança é um ser social com potencialidades latentes, que se manifesta principalmente através da aceitação de normas e padrões impostos. Normas e padrões impostos. Errado. Limitando-se a observar e imitar modelos apresentados. Várias negativas. Padrões, limitando, imitar. Negativo. 4. Uma pessoa em processo de desenvolvimento, cuja capacidade reflexiva e criativa é limitada. Tá errado. Ó, tudo bonitinho, matou ali no limitada. Necessitando de intervenções constantes para relacionar comum, compreender... Tá. Aqui a palavra limitada é a palavra negativa. A única correta é a primeira. A alternativa correta, a letra A, a colega que fez essa prova acertou. Letra A é a correta mesmo. 47. Na obra Registros na Educação Infantil, Pesquisa e Prática, Luciano Osteto faz referência ao registro diário, produzido pelo professor como instrumento do seu trabalho pedagógico. Sobre as ideias da autora a esse respeito, analise cada uma das afirmações como verdadeiro ou falso. Vamos lá. Primeiro, o registro diário permite ao professor não apenas refletir sobre sua prática, mas também construir um espaço de avaliação crítica e contínua, na qual o planejamento pode ser reafirmado ou transformado conforme os desafios e conquistas emergem no cotidiano. Verdadeiro. Segundo, a escrita cotidiana pelo professor é uma prática que reforça a articulação entre teoria e prática, embora não desempenhe um papel significativo na construção de uma identidade docente autoral. Falso. O não desempenho é falso. Próxima. O registro diário é uma ferramenta singular que permite ao professor conectar o projetado ao realizado, ao mesmo tempo em que evidencia as lacunas e os avanços pedagógicos, contribuindo para o aprimoramento constante da sua prática. Verdadeiro. Próximo. O ato de registrar sobre a vivência com as crianças transcende a simples documentação de eventos, constituindo-se como um exercício de autoria docente de apropriação de história pedagógica vivida, essencial para o fortalecimento da prática reflexiva. Perfeito. Então, aqui fica verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. A alternativa correta, letra B de bola. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. B, com certeza, correta. B de bola. Questão 48. O foco das microtransições. Nós falamos também bastante nas aulas sobre esse autor. Macro significa grandes transformações. Micro significa pequenas transformações dentro do cotidiano do aluno. Tá? Nós falamos sobre isso. 48. Na obra Vida Cotidiana e Microtransições, Narrativas Pedagógicas das Escolas do Observatório de Cultura Infantil, Paulo Fock apresenta o conceito de microtransições, que emergem do exercício de compreender a vida cotidiana nas instituições da educação infantil. Com base nas ideias do autor, é correto afirmar que, vamos lá, as microtransições são períodos que demandam controle e automatização por parte dos professores, garantindo que as crianças se adaptem rapidamente às mudanças e não percam foco nas atividades planejadas. Esse não é o pensamento do autor e automatização, palavra negativa. B.
As microtransições referem-se às pausas, não é as pausas, entre grandes atividades. Não são grandes, são pequenas. Macros são grandes, micros são pequenas. Já tem um erro que devem ser minimizadas, errado, para evitar errado, dispersões, errado, garantir a padronização, errado, dos ritmos e das ações dentro da rotina escolar. Várias palavras negativas, porém padronização matou. C. As microtransições são momentos que conectam diferentes situações do cotidiano educativo, promovendo transições de tempo, espaço, materiais, grupo, relações, criando ritmos, bem-estar e respeito às experiências das crianças. Essa é a alternativa correta, embora não tenha usado a palavra pequenas, pequenos, né? Pequenas mudanças, pequenas transformações. Mas essa é a alternativa correta. Na D, microtransições são intervalos marcados por baixa relevância pedagógica. Pelo contrário, é de muita relevância pedagógica, nos quais o papel do professor é manter a organização da rotina, evitar conflitos, entre as crianças, sem a necessidade de intervenção. Também estaria negativo por vários motivos. Baixa relevância, sem intervenção. A alternativa, quem seguiu as minhas dicas de eliminar por palavras negativas, conseguiram atingir, tá? Depois, mais tarde, eu vou conferir quantos alunos estão dentro, tá? Quantos alunos fizeram o curso, fizeram o treino, estão dentro. Mas pelo que eu tô sentindo aqui, toda a prova, tudo que a gente treinou, estudou, fizeram treinos das questões, estão dentro das questões que caíram, tá? Inclusive, no treino tem uma questão sobre o foco que fala de microtransições e macrotransições. A alternativa correta, a letra C, está correta, que a colega também acertou essa. 49. Mudou o autor. De acordo com Arthur Gomes de Moraes, na obra Consciência Fonológica na Educação Infantil e no Ciclo de Alfabetização, sobre a consciência fonológica e sua relevância na prática pedagógica, é correto afirmar que consciência fonológica dos sons, né? Ele vai defender os sons na parte da alfabetização, enfim. E a importância também de já trabalhar o som desde a educação infantil, tá bom? Mas vamos ver aqui nas alternativas aqui. A consciência fonológica é a habilidade de refletir, identificar, manipular sons da fala, como em jogos sonoros. Ele fala sobre isso, né? Fala sobre os sons, fala que uma das formas de trabalhar os sons é com jogos sonoros, com rimas, sendo desenvolvida gradualmente, ele fala gradualmente, por meio de práticas educativas lúdicas, integradas, certo? Essenciais para a compreensão do sistema de escrita alfabética. Aparentemente, essa é a alternativa A correta, mas vamos ver o que está errado nas demais para que essa realmente seja correta. B. A consciência fonológica é uma competência inata. Inata já está errado. Espontaneamente, sem a necessidade de intervenção. Já está errado. Dependendo apenas, está errado. B já está descartada. C. No processo educativo, a consciência fonológica está diretamente relacionada à memorização de regras. Está errado. Forma isolada. Está errado. Já está eliminado. Palavras negativas. D. O desenvolvimento da consciência fonológica ocorre apenas, o apenas aí, durante o ciclo de alfabetização, não possui relevância, já está errado. Secundário. Tudo está errado por palavras negativas, gente. B, inata, apenas, sem intervenção. Na C, memorização, forma isolada. Na D, não possui relevância, né? Sem importância nenhuma, apenas. A alternativa correta agora, com certeza, letra A. Com certeza. 50. Gente, eu tô fazendo aqui a gravação, mas quando sair o gabarito, vocês confiram. Essa é a minha análise. Pode ser que alguma questão não bata com o gabarito, tá? Aí vamos verificar, né? Às vezes a professora pode ter errado,
ou eles terem confundido também, pode acontecer recurso, enfim, mas vamos aguardar, porque aqui eu estou fazendo uma análise e correção da prova. Não é o gabarito oficial. O gabarito oficial vocês têm que aguardar sair para conferir, tá? Pode ser que bata, pode ser que alguma não, ok? Mas eu estou fazendo conforme a explicação e os treinos que foram dados no curso. Questão 50. Com base na obra Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, Eliane Cavaleiro. Essa é aquela autora que fala de racismo, preconceito e discriminação nas salas de aula da educação infantil, tá? Aborda as relações étnico-raciais no ambiente escolar. Assinale a alternativa correta sobre o papel da educação infantil na construção de uma sociedade mais equitativa e inclusiva. Vamos lá? A. O racismo estrutural, embora relevante, tanto é que o racismo estrutural quem fala é o Silvio Almeida, né? Mas vamos lá. O racismo estrutural, embora relevante para o debate educacional, tem impacto apenas no ensino fundamental e médio. Já está errado, porque se a autora fala que é desde a educação infantil, então esse apenas está errado, menos significativo está errado, nem vou terminar a leitura. B. A educação infantil deve promover uma pedagogia antirracista, é isso que ela defende, valorizando a diversidade étnico-racial, ela defende, por meio de práticas pedagógicas que respeitem e celebrem as diferentes culturas, ela defende, além de combater práticas que reforcem preconceitos e desigualdades estruturais. Esse é o pensamento da autora, mas temos que ver se as outras não têm nada, né? C. A promoção de igualdade racial no infantil deve privilegiar a adoção de materiais pedagógicos que evitem a representação de estereótipos, evitando a necessidade de realizar discussões diretas sobre o tema. Pelo contrário, evitar não. É o que ela já fala, né, do silêncio do lar, silêncio escolar, que tem que quebrar esse silêncio e falar sobre o assunto. A alternativa correta, com certeza, B de bola. B de bola. Eu estou vendo aqui que na redação, deixa eu aproveitar para comentar. Olha lá. Nós treinamos, né? Nós treinamos sobre educação infantil, em redação também. Um dos temas da redação foi o infantil, que também entra sobre avaliação, né? E nós falamos tanto que a avaliação de desempenho na educação infantil é através da observação e registro, acompanhamento e registro. Então, quem seguiu essa linha de raciocínio se deu bem na redação. E nós treinamos exatamente o que está sendo pedido aqui. Não ultrapassar as 30 linhas para não ser eliminado. Eu falei isso no curso. Para vocês fazerem 20 linhas no mínimo, 30 no máximo, né? Não ultrapassar as 30 linhas. Então, assim, essas informações que estão aqui, eu falei com vocês durante a aula, tá bom? E eu, professora Fernanda, pela minha experiência, eu considerei o tema ótimo. Ótimo tema, tá? Porque era sobre alguma coisa relacionada à bibliografia, e um dos temas que eu coloquei para que vocês treinassem redação, e muitos treinaram redação, foi educação infantil também, tá? A gente colocou temas diversos, a gente colocou educação infantil, ensino fundamental, educação especial, equidade, AEE, jogos eletrônicos em sala de aula, gestão democrática, avaliação. Então, assim, foi dado vários temas dentro da bibliografia para vocês treinarem, né? E vocês tiveram direito a 5 redações corrigidas. E muitos fizeram esse tema de educação infantil e incluiu sobre avaliação, tá? Então, avaliação na educação infantil, basicamente, lógico que a redação é uma estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Como a gente treinou. Porém, a avaliação é através da observação e registro, acompanhamento e registro, registro de várias formas, texto, fotografado, relatório, portfólio, etc. Tá? Então, quem fez direitinho a redação, 4 parágrafos era o suficiente. Introdução, parágrafo único, 2 parágrafos para o desenvolvimento, já estava ótimo.
e um parágrafo único para conclusão. Ou seja, quem fez 4 parágrafos com 20 linhas no mínimo, 30 no máximo, está perfeito, com certeza vai passar na redação bonito, tá? Que vocês treinaram a parte ortográfica, a parte de caligrafia, a parte de concordância, né? Então foi treinado aí 5 redações, ok? Vou gravar agora as questões que não saíram legíveis, questões 21 a 25 ainda nesse vídeo, tá? Questões 21 a 25 que não tinham saído legível, eu vou colocar agora. Vamos lá, pessoal. Agora no final, as questões 21 a 25, que estavam ilegíveis, eu peguei com outra aluna para finalizar aqui, tá? Aí, para ficar certo, da questão 16 a 50, a correção. Questão 21. Considerando os princípios do compromisso nacional, criança alfabetizada, foi o primeiro assunto estudado no curso. Compromisso nacional, criança alfabetizada, porque é novo, né? Estabelecidos no artigo 3º do Decreto 11.556, de 12 de junho de 2023, analise as proposições a seguir. Vamos lá. 1. A garantia do direito à alfabetização como elemento estruturante para a construção de trajetórias escolares bem-sucedidas. Certo, certo, certíssima. Vamos lá. 2. A promoção da equidade educacional, considerados aspectos regionais, socioeconômicos, étnico-raciais e de gênero. Também todas estão certas. 3. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Também está certo. 4. O respeito à liberdade, a promoção da tolerância, o reconhecimento e a valorização da diversidade. Todas estão corretas. Alternativa correta D de dado. 1, 2, 3 e 4. Todas estão corretas, tá? Questão 22. A Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, aprova o Plano Nacional de Educação, PNE, são aquelas 20 metas de melhoria para a educação, e dá outras providências. Estabelece em seu artigo 2º o conjunto de diretrizes. Só não corresponde a uma dessas diretrizes. O não, todas estão certas, menos uma. A. Erradicação do analfabetismo, certo. B. Universalização do atendimento escolar, certo. C. Reduzir o índice de evasão da educação básica, é um não. D. Promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos, à diversidade e sustentabilidade socioambiental. Só não consta no PNE a letra C. Reduzir o índice de evasão na educação básica, tá? Esse não tá lá. C é a alternativa correta. Questão 23. A resolução número 7 de 2010 fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. No segundo parágrafo do artigo 5º, afirma que a educação de qualidade, como um direito fundamental, é, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa. Equidade, de acordo com o inciso 3º do referido parágrafo, alude, ou seja, algo sobre equidade corretamente aí, ok? Vamos ver. A garantia de igualdade no acesso às mesmas estratégias pedagógicas e curriculares, independentemente das diferenças individuais ou sociais, promovendo uniformidade nos resultados. Letra A já tem várias coisas incorretas, porém, vamos pegar uma palavra-chave negativa, uniformidade, já está descartado. B, a importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual no ponto de partida, com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis
assegurando a todos a igualdade de direito à educação. Essa é a alternativa correta que responde sobre o conceito de equidade. Mas nós temos que ver as outras. A letra B é a correta. Vamos ver por que não as outras. C. Adoção de métodos de ensino padronizados. Já está descartado padronizado. D. Aplicação de recursos educacionais de forma uniforme entre todas as instituições. Uniforme também está errado. Tá vendo? Então, aqui, ó, a aluna que fez essa prova seguiu as minhas orientações certinha. Foi riscando as palavras, né? Para achar a alternativa correta, a letra B de bola. Ok? Questão 24. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, orientada por princípios da Constituição Federal e da LDB, em relação ao que é básico comum e ao que é diverso em matéria curricular. Considera-se que, vamos lá, A. As competências e diretrizes são comuns e os currículos são diversos. B. As competências e as diretrizes são diversas e os currículos são comuns. C. Tudo pegadinha, né? As competências são comuns e as diretrizes e os currículos são diversos. Os currículos e as competências são comuns e as diretrizes são diversas. Competências e diretrizes são comuns para todos. Os currículos são diversos, por quê? O currículo do infantil, o currículo do fundamental, o currículo da educação especial que tem que ser adaptado, enfim. A alternativa correta, letra A, com certeza. A colega deve ter acertado, que ela colocou a setinha aqui. 25. O currículo paulista homologado pelo secretário estadual de educação. Por que o currículo paulista? Porque a prefeitura de Itaquá aderiu ao currículo paulista, tá? Que é baseado na BNCC. Considera a educação integral como base da formação dos estudantes do Estado. Nesse sentido, está falando do Estado, inclui o município de Itaquá. Nesse sentido, o documento assume o compromisso com. Então, que tipo de compromisso é uma educação integral que nós também estudamos a respeito? A. Fortalecimento das competências intelectuais e físicas dos estudantes. Só isso? Priorizando habilidades práticas para inserção imediata na sociedade contemporânea, sem ênfase nos aspectos culturais e socioemocionais. Errado. Aqui só está falando intelectuais e físicas e está falando que não ao cultural socioemocional. Errado. B. O desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões. Intelectual, física, socioemocional, cultural. Ou seja, todas, elencando as competências e habilidades essenciais para a sua atuação na sociedade contemporânea e seus cenários complexos, multifacetados e incertos. Certo? Exatamente, trabalhar dentro desse cenário para melhorar. C. A formação dos estudantes com foco exclusivo no desenvolvimento das dimensões intelectual e técnica. Já está descartado o exclusivo aí. D. Aprimoramento das habilidades intelectuais e culturais, destacando competências voltadas à adaptação e cenários estáveis. Homogêneo, limitando. Olha, eu gostei aí, foi seguindo aí, né? Homogêneo é negativo, limitando é negativo, exclusivo é negativo, sem ênfase é negativo. A alternativa correta, com certeza, a letra B de bola, tá? Então, essas daí foram as questões de 16 a 50 da parte pedagógica e de legislação que fazem parte dos conhecimentos específicos da Prefeitura de Itaquá. Mais tarde, vocês vão receber a parte de português e atualidades aí, tá bom? Essa daqui é só para educação infantil, vai ser enviado agora do ensino fundamental, tá bom? Um abraço. Só resumindo, então, o que eu falei aqui na gravação, gente. Vamos lá. Em geral aqui, eu comecei da questão 16 até 50. Então, na ordem, no meu gabarito, tá? Eu não sei, quando sair o gabarito, vocês conferem. Mas no meu, pela minha análise até então, da 16 a 50, não tem recurso. Porque eu conferi
e tudo que está na bibliografia caiu na prova, tá? Nem tudo que está na bibliografia, né? Porque são 50 questões a prova, então é muita coisa na bibliografia, mas assim, tudo que foi estudado eu conferi. Vamos lá. Na minha análise, questão 16, alternativa correta C, 17B, 18B, 19A, 20D, 21D, 22C, 23B, 24A, 25B, 26C, 27D de dado, 28D de dado, 29A, 30A, 31C, 32D, 33A, 34B, 35D de dado, 36A, 37B de bola, 38C, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, eu coloquei, 39A, 40B de bola, 41B de bola, 42D de dado, 43B de bola, 44C de casa, 45B de bola, 46A, 47B, 48C, 49A e 50B, tá? Essa foi a minha análise. Depois, quando sair o gabarito oficial, vocês façam a correção, tá bom? Um abraço, até mais. Parabéns a todos que conseguiram aí passar, né? Depois vocês me contam, mas eu acredito que a prova tá acessível, apesar que toda prova é difícil, né, gente? Toda prova é difícil, nenhuma prova é fácil, mas eu acredito que vocês tenham conseguido atingir um nível bom para que vocês possam ter a redação corrigida. Torço por vocês, tá? Tenho certeza de ver o nome de vocês no diário oficial aí. Um abraço, até mais.